Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 49. Ela o fizera chorar, e isso jamais acontecera até aquele momento. Mad pôs resolutamente de lado a raiva e a dor. Não seria justo puni-lo por isso. O que ele era devia aos seus genes, ou ao seu Deus, ou ao Deus de Ralph. Luz da sua vida, seu filho, ele nunca deveria sofrer por causa dela. Não chore, Dan, murmurou ela, passando a mão pelas marcas iradas no braço dele. Sinto muito, eu não estava falando sério. Você me deu um choque, foi isso. É claro que me alegro por você. Como não me alegraria? Mas fiquei chocada. A notícia foi muito inesperada. Aí é que está. Ela riu-se com a boca fechada, um tanto trêmula. Você deixou que a notícia caísse sobre mim como uma pedra. Os olhos dele se aclararam, fixando-se nela com uma expressão de dúvida. Por que imaginara que a matava? Aqueles eram os olhos de sua mãe como sempre os conhecera, cheios de amor, cheios de vida. Os braços jovens e fortes puxaram-na para junto de si e abraçaram-na. Você tem certeza que não se incomoda? Se me incomodo? Uma boa mãe católica incomodar-se porque seu filho vai ser padre? Impossível. Ela pôs-se de pé num salto. Como esfriou, vamos voltar. Eles não tinham vindo a cavalo, mas num Land Rover com cara de jipe. Danny instalou-se atrás do volante e a mãe sentou-se ao seu lado. Você já sabe para onde vai? Perguntou Mad, engolindo um soluço e empurrando a mecha de cabelo que lhe caíra sobre os olhos. Acho que vou para o colégio de São Patrício, pelo menos até me aprumar. Depois é possível que entre para uma ordem. Eu gostaria de ser jesuíta, mas ainda não estou certo disso, e nem de que possa ingressar diretamente na Sociedade de Jesus. Mad olhou para o capim acastanhado que se agitava para cima e para baixo através do para-brisa coalhado de insetos. Tenho uma ideia melhor, Dan. Sim? Ele precisava concentrar-se na direção do automóvel. O caminho ia se estreitando e havia sempre novos troncos de árvores caídos de través. Eu o mandarei para Roma, para o cardeal de Bricassart. Lembra-se dele, não se lembra? Se me lembro dele? Que pergunta, mamãe. Eu não o esqueceria nem daqui a 1 milhão de anos. É o meu exemplo do padre perfeito. Se eu pudesse ser o padre que ele é, ficaria muito feliz. A perfeição é o que a perfeição faz, disse Mad com azedume. Mas eu o encarregarei de tomar conta de você, porque sei que ele o fará. Por mim. Você poderá entrar num seminário em Roma. Está falando sério, mamãe? Sério mesmo? A ansiedade tirava a alegria do rosto dele. Haverá dinheiro suficiente? Seria muito mais barato se eu ficasse na Austrália. Graças ao mesmíssimo cardeal de Bricassart, meu querido, nunca lhe faltará dinheiro. À porta da cozinha, ele o empurrou para dentro. Vá contar às meninas e à senhora Smith, disse Mad. Elas vão ficar emocionadíssimas. Um depois do outro, ela pôs os pés no chão, obrigou-os a subir a rampa que conduzia à casa grande, a sala de estar onde Fi, sentada em vez de trabalhar, conversava com Anne Miller ao lado de uma bandeja de chá, o que não deixava de ser um milagre. Quando Mad entrou, as duas ergueram os olhos e viram-lhe no rosto que alguma coisa séria tinha acontecido. Fazia 18 anos que os Millers visitavam Drogheda, esperando que tudo corresse sempre assim. Mas Ludi Miller morrera de repente no outono anterior, e Mad escrevera em seguida a Anne, perguntando-lhe se não gostaria de viver permanentemente em Drogheda. Lá havia espaço em quantidade e um chalé de hóspedes onde ela poderia morar se o quisesse, no maior isolamento. E poderia também pagar pensão se a isso a obrigasse o orgulho, embora os Clares tivessem dinheiro suficiente para manter 1 milhar de hóspedes permanentes. Mad viu nisso a oportunidade de retribuir o que recebera dos Millers naqueles solitários anos de Queensland,
e Anne viu nisso a salvação. Heimlock, sem Lud, era horrivelmente solitária. Deixou um administrador tomando conta da propriedade, pois não quisera vendê-la. Quando morresse, Heimlock seria de Justine. Que foi, Madge? Perguntou Anne. Madge sentou-se. Creio que fui atingida por um raio de justiça distributiva. Como assim? Vocês duas tinham razão. Disseram que eu o perderia. Não acreditei. Pensei realmente que conseguiria derrotar a Deus. Mas nunca houve mulher capaz de derrotar a Deus. Ele é homem. Fiz serviu-lhe uma xícara de chá. Olhe, beba isto, disse ela, como se o chá tivesse os poderes restauradores do conhaque. Como foi que o perdeu? Ele vai ser padre. E ela disparou a rir e a chorar ao mesmo tempo. Anne apanhou as muletas, arrastou-se mancando até onde estava Madge e sentou-se desajeitada no braço da poltrona, alisando o cabelo de ouro vermelho. Ai, minha querida, mas isso não é tão ruim assim. Você sabe a respeito de Dan? Perguntou Fia a Anne. Eu sempre soube, disse Anne. Madge controlou-se. Não é tão ruim assim? Mas vocês não veem que esse é o começo do fim? A retaliação. Roubei Ralph de Deus e agora estou pagando com meu filho. Você me disse que isso era roubo, mamãe, lembra-se? Eu não quis acreditar, mas você estava certa, como sempre. Ele vai para São Patrício? Perguntou Fia em tom prático. Madge riu-se mais normalmente. Não é essa espécie de retaliação, mamãe. Vou mandá-lo para Ralph, naturalmente. Metade dele é Ralph. Deixemos Ralph desfrutá-lo, final. Ela estremeceu. Ele é mais importante do que Ralph, e eu sabia que gostaria de ir para Roma. Você chegou a contar a Ralph a respeito de Dan? Perguntou Anne. Aquele era um assunto que nunca se discutia. Não, e jamais contarei. Jamais! São tão parecidos que ele é capaz de adivinhar. Quem? Ralph? Nunca. Isso ao menos eu pretendo guardar. Estou lhe mandando meu filho, mas só. Não estou mandando o filho dele. Cuidado com o ciúme dos deuses, Madge, disse Anne suavemente. Eles talvez ainda não tenham dito a última palavra. E o que mais poderão fazer comigo? Perguntou Madge chorosa. Quando Justine soube da novidade, ficou furiosa. Embora nos últimos 3 ou 4 anos tivesse uma furtiva desconfiança da sua eminência. Sobre Madge, a notícia estourou como o ribombo de um trovão, mas sobre Justine caiu como um previsível balde de água fria. Primeiro que tudo, porque Justine frequentara a escola de Sydney com ele, e como sua confidente, ouvira-o falar em coisas que ele não dizia à sua mãe. Sabia Justine que a religião tinha uma importância vital para Dan. Não somente Deus, mas a mística significação dos rituais católicos. Se ele tivesse nascido e crescido protestante, pensou ela, acabaria se voltando para o catolicismo a fim de satisfazer a uma necessidade da sua alma. Dan não queria saber de um Deus austero e calvinista. O seu Deus era pintado em vidros coloridos, cercado de incenso, envolvido em bordados de renda e ouro, exaltado em hinos de complexidade musical e adorado em belas cadências latinas. Era também uma irônica perversidade que alguém tão bem dotado de beleza considerasse esse atributo um aleijão incapacitante e lhe deplorasse a existência, pois Dan não fazia outra coisa. Retraía-se diante de qualquer alusão à sua aparência. Justine imaginava que ele teria preferido nascer feio, totalmente destituído de qualquer atração. Compreendia em parte que ele se sentisse assim, e porque sua própria carreira se confundia com uma profissão notoriamente narcisista, talvez lhe aprovasse a atitude para com a sua aparência. O que ela não conseguia compreender era que ele, em vez de apenas ignorar a sua beleza, a abominasse. Ele também não era muito voltado para as coisas do sexo, embora ela desconhecesse a razão disso. Ou porque ele tivesse aprendido a sublimar suas paixões, ou porque, a despeito dos seus dotes corporais, escasseasse nele a indispensável essência cerebral. Talvez fosse mais válida a primeira hipótese, visto que ele praticava todos os dias um esporte vigoroso
a fim de poder ir exausto para a cama. Ela sabia muito bem que as suas inclinações eram normais, isto é, heterossexuais, e conhecia o tipo de garota que o atraía. Alta, morena, voluptuosa. Mas ele, sensualmente, não se dava conta disso. Não reparava na sensação que lhe proporcionavam as coisas quando as pegava. Não sentia os cheiros no ar que o rodeava. Nem compreendia a satisfação especial produzida pela forma e pela cor. Para que ele experimentasse uma influência sexual, era preciso que o impacto do objeto provocador fosse irresistível. E só nesses raros momentos ele parecia dar-se conta da existência de um plano terrestre palmilhado e escolhido pela maioria dos homens durante o maior espaço possível de tempo. Ele contou-lhe a boa nova nos bastidores do Culloden, depois de um espetáculo. Tudo fora acertado com Roma naquele dia. Dan estava louco para confidenciá-lo à irmã, embora soubesse que ela não gostaria. Nunca discutira com ela suas ambições religiosas, por mais que desejasse fazê-lo, pois ela se zangava. Mas quando chegou aos bastidores do teatro naquela noite, foi-lhe muito difícil reprimir a alegria por mais tempo. Você é um bocó, disse ela enfadada. É o que eu mais desejo. Idiota! O fato de me xingar, Justine, não modifica nada. Pensa que não sei? Acontece apenas que os xingamentos me proporcionam uma pequena válvula de escape emocional de que estou muito precisada neste momento. Eu supunha que você encontrasse uma válvula de escape satisfatória no palco, representando Electra. Você é boa mesmo, Jules. Depois dessa notícia, seria ainda melhor, disse ela sombria. Você vai para São Patrício? Não, vou para Roma, para junto do cardeal de Bricassart. Mamãe arranjou tudo. Dani, não, é tão longe. Ué, e por que você não vai também? Ao menos até a Inglaterra. Com seus estudos e sua capacidade, não lhe será difícil arranjar colocação em algum lugar. Sentada diante do espelho, Justine tirava do rosto as tintas de Electra, ainda vestindo as roupas de Electra. Orlados de pesados arabescos pretos, seus olhos estranhos pareciam mais estranhos ainda. Fez um aceno afirmativo com a cabeça. Eu poderia ir, não poderia? Perguntou em tom reflexivo. Já está na hora de sair daqui. A Austrália está ficando pequena demais. Tem razão, companheiro, estou nessa. É para a Inglaterra que eu vou. Ótimo, pense um pouco. Terei férias, pois a gente sempre as tem num seminário, como se fosse uma universidade. Podemos dar um jeito de gozar nossas férias ao mesmo tempo, viajar um pouco pela Europa, voltar para Drógheda. José, já tenho tudo pensado e repensado. Se você não ficar muito longe de mim, será perfeito. Ela sorriu feliz. É mesmo, não é? A vida nunca mais seria a mesma se eu não pudesse falar com você. Era isso mesmo que eu receava que você dissesse. Ele sorriu. Mas falando sério, Jus, você me preocupa. Eu preferiria que você ficasse onde eu pudesse vê-la de quando em quando. De outro modo, quem será a voz da sua consciência? Ele deslizou entre o elmo de um hoplita e a máscara apavorante de uma pitonisa e foi ocupar uma posição no chão onde pudesse vê-la, enrolando-se para formar um volume econômico fora do caminho de todos os pés. Havia apenas 2 camarins para os artistas no Culloden, e como Justine ainda não fizesse jus a nenhum deles, vestia-se na sala de vestir coletiva, entre o tráfico incessante. Aquele velho e maldito cardeal de Bricassart, disse ela com raiva. Odiei-o desde o primeiro momento em que o vi. Dan sorriu, divertido, com a boca fechada. Você não o odiou e sabe disso. Odiei sim, odiei. Não odiou. Tia Anne, aliás, contou-me uma história no Natal que eu aposto que você não conhece. O que é que eu não conheço? Perguntou ela cautelosa. Quando você era um bebezinho, ele lhe deu a mamadeira, fê-la arrotar e embalou-a até você dormir. Segundo tia Anne, você era um bebê horrível, cheio de truques, que não gostava de colo, mas quando ele a pegava, você ficava toda contente. Isso é mentira! Não é, ele sorriu. De qualquer maneira, por que o odeia tanto agora?
Não sei, só sei que o odeio. Ele me parece um velho urubu descarnado que me dá calafrios. Pois eu gosto dele, sempre gostei. O padre perfeito. É assim que o padre Watt o chama, e eu também o considero perfeito. Pois eu quero que ele se foda e ponto. Justine! Desta vez eu o escandalizei, não foi? Aposto que você nem pensava que eu conhecesse essa palavra. Os olhos dele brilharam. Sabe o que ela significa? Diga-me, Jussie, eu a desafio a dizê-lo. Ela jamais conseguia resistir-lhe quando ele a provocava. Seus próprios olhos principiaram a brilhar. Você poderá vir a ser um padre papagaio, seu bocó, mas se ainda não sabe o que isso quer dizer, é melhor não investigar. Ele ficou sério. Não se preocupe, não investigarei. Um par muito bem torneado de pernas femininas parou ao lado de Dan e girou sobre si mesmo. Ele ergueu a vista, ficou vermelho, afastou os olhos e disse com tom casual: Olá, Marta. Olá, Dan. Era uma moça extremamente bonita. Talvez não muito talentosa, mas tão decorativa que constituía um trunfo para qualquer produção. Além disso, correspondia exatamente ao ideal de beleza feminina de Dan, cujos comentários elogiosos sobre ela Justine já ouvira mais de uma vez. Alta, cabelo e olhos muito escuros, pele clara, seios magníficos, era o que as revistas de cinema qualificavam sempre de sensacional. Empoeirada no canto da mesa de Justine, ela se pôs a balançar a perna provocadoramente diante do nariz de Dan, enquanto o observava com indisfarçável interesse, que ele evidentemente achava desconcertante. Céus, que belíssimo pedaço de mau caminho! Como pudera uma guria feia e sem graça como Justine arranjar um irmão como aquele? Mal completara 18 anos e ainda cheirava coelhos, mas que importância tinha isso? Tive uma ideia. Vamos tomar café no meu apartamento? Perguntou olhando para Dan. Vocês dois? Ajuntou relutante. Justine abanou a cabeça resolutamente, enquanto seus olhos se acendiam por efeito de um súbito pensamento. Não, obrigada, não posso. Você terá de se contentar com Dan. Ele abanou a cabeça com a mesma convicção, embora um tanto pesaroso, pois se sentia realmente tentado. De qualquer modo, muito obrigada, Marta, mas não posso. Olhou para o relógio como se olhasse para um salvador. Meu Deus, só me resta um metro no meu parquímetro. Você ainda se demora, Jus? Uns 10 minutos. Vou esperá-la lá fora, está bem? Cagão, debochou ela. Os olhos escuros de Marta seguiram-no. Ele é maravilhoso. Por que não olha para mim? Justine sorriu com azedume e esfregou o rosto para acabar de limpá-lo. As sardas estavam voltando. Londres talvez ajudasse. Lá não havia sol. Não se iluda que ele olhe assim. E garanto que gostaria também, mas não quer. Por quê? O que é que ele tem? Não vai me dizer que é bicha. Merda, por que será que todo homem bonito que conheço é bicha? Mas olha, confesso que nunca pensei que Dani também fosse. Juro que ele não me dá essa impressão. Veja como fala, sua tolinha. Ele certamente não é bicha. Aliás, no dia em que ele olhar para Sweet William, o nosso Bambi juvenil, eu esganarei os dois. Bem, se ele não é viado e gosta disso, por que não aceita quando oferecem? Não recebeu minha mensagem? Será que me acha velha demais para ele? Mesmo que você tenha 100 anos, minha querida, não será velha demais para homem nenhum. Pode ficar tranquila. Acontece que Dani jurou renunciar ao sexo para o resto da vida, o tonto. Ele quer ser padre. Abriu-se a boca carnuda de Marta, que atirou para trás o cabelo preto. Não me diga! É verdade. Quer dizer que tudo aquilo será tirado às baratas? Receio que sim. Ele pretende oferecê-lo a Deus. Nesse caso, Deus é mais bicha do que Sweet Willie. Pode ser que você tenha razão, disse Justine. O certo é que ele não é muito amigo das mulheres. Nós pertencemos à segunda classe. Lá em cima, ao galinheiro. A plateia e os balcões são estritamente masculinos.
Justine desvencilhou-se do manto de Eletra, enfiou um fino vestido de algodão pela cabeça, lembrou-se de que estava frio lá fora, vestiu uma blusa de tricô de mangas compridas e bateu meigamente na cabeça de Marta. Não se aflija com isso, queridinha. Deus foi muito bom para você. Não lhe deu um pingo de cérebro. Acredite em mim, é muito mais cômodo assim. Você nunca fará concorrência aos senhores da criação. Não sei. Não me incomodaria de concorrer com Deus pelo seu irmão. Esqueça, você está combatendo o establishment e isso não se faz. Dou-lhe a minha palavra de que lhe será muito mais fácil seduzir Sweet Willie. Um automóvel do Vaticano foi receber Dan no aeroporto e transportou-o rapidamente através das ruas ensolaradas e desbotadas, cheias de gente bonita e sorridente. Ele colou o nariz na janela e bebeu de tudo aquilo, insuportavelmente excitado ao ver pessoalmente o que até então vira só em fotografias. As colunas romanas, os palácios rococós, a glória renascentista de São Pedro. E à sua espera, vestido desta vez de escarlate dos pés à cabeça, estava Ralph Hall, cardeal de Bricassart. Na mão estendida, o anel cintilava. Dani dobrou os 2 joelhos para beijá-lo. Levante-se, Dan. Deixe-me olhar para você. Ele ficou em pé, sorrindo para o homem alto, que era quase exatamente da sua altura. Podiam fitar a vista um no outro. Para Dan, o cardeal possuía uma imensa aura de força espiritual, o que lhe lembrava mais um papa do que um santo, embora aqueles olhos intensamente tristes não fossem os de um papa. Quanto não deveria ter sofrido para assumir aquele aspecto, mas quão nobremente se alteara acima do próprio sofrimento para tornar-se o padre perfeitíssimo. E o cardeal Ralph olhava para o filho que não sabia ser seu e que amava. Supunha-o por ser filho da sua querida Madge. Era exatamente assim que teria desejado ver um filho do próprio corpo. Igualmente alto, igualmente belo, igualmente gracioso. Nunca, em toda a sua vida, vira um homem com um porte tão elegante. Muito mais satisfatória, porém, do que qualquer beleza física, era a singela beleza de sua alma. Ela possuía a força dos anjos e algo de sua extraterrenalidade. Teriam sido assim os seus 18 anos? Tentou recordar, recapitular os eventos acumulados de 3/5 de uma existência. Não, nunca fora assim. Por quê? Porque este ali estava por sua livre escolha? Ele tivera vocação, mas nunca pudera escolher. Sente-se, Dan. Fez o que lhe pedi? Já começou a aprender italiano? Já. Até já falo com fluência, embora sem idiotismos, e leio razoavelmente bem. É possível que o fato de ser a minha 4ª língua facilite. Parece que tenho jeito para línguas. Mais 2 semanas aqui e acabarei falando como um verdadeiro italiano. Falará sim, não tenha dúvida. Eu também tenho jeito para línguas. Elas são fáceis, disse Dan, em tom não muito convincente. A figura escarlate, que lhe inspirava respeito e reverência, era um tanto desalentadora. Tornou-se-lhe, de repente, difícil relembrar o homem que montava o cavalo castanho Andrômeda. O cardeal Ralph inclinou-se para a frente observando. Transfiro-lhe a responsabilidade dele, Ralph, dissera a carta de Madge. Encarrego-o do seu bem-estar, da sua felicidade. Estou devolvendo o que roubei. É o que se exige de mim. Prometa-me apenas 2 coisas e descansarei sabendo que você agiu de acordo com os melhores interesses dele. Em primeiro lugar, prometa-me, antes de aceitá-lo, certificar-se de que é isso que ele realmente deseja. Em segundo lugar, em caso afirmativo, mantenha vigilância sobre ele, certificando-se de que isso continua sendo o que ele quer. Se Dan vier a perder o interesse, quero-o de volta, pois foi a mim que ele pertenceu primeiro. Sou eu quem o dá a você. Você tem certeza, Dan? Perguntou o cardeal. Absoluta. Por quê? Seus olhos estavam curiosamente distantes.
Eram incomodamente familiares, mas familiares de um modo que pertencia ao passado. Por causa do amor que tenho a Nosso Senhor, quero servi-lo como seu padre todos os meus dias. Sabe o que o seu serviço implica, Dan? Sei que nenhum outro amor deverá jamais interpor-se entre você e ele, que você será exclusivamente dele e abandonará tudo mais. Sei que a sua vontade será feita em todas as coisas, que no serviço dele você sepultará sua personalidade, sua individualidade, o conceito de sua própria importância. Sei que, se for necessário, você terá de enfrentar a morte, a prisão, a fome em nome dele, que não possuirá nada, nem dará valor a nada capaz de diminuir o amor que você lhe consagra? Sei. Você é forte, Dani? Sou um homem, Eminência. Sou primeiro um homem. Sei que será difícil, mas rezo para conseguir, com a ajuda dele, encontrar a força. Terá de ser isso mesmo, Dani. Nada menos que isso poderá contentá-lo? Nada. E se mais tarde você vier a mudar de ideia, que fará? Pedirei para sair, disse Dani surpreso. Se eu mudar de ideia, será porque me terei enganado de vocação, e não por outra razão qualquer. Portanto, pedirei para sair. Não o estarei amando menos, mas saberei que não é desse modo que ele quer que eu o sirva. Mas depois que você tiver feito os votos finais e estiver ordenado, sabe que não poderá voltar atrás, que não haverá dispensa, nem possibilidade alguma de libertação? Sei, tornou Dan impaciente, mas se eu tiver de tomar uma decisão, chegarei a ela antes disso. O cardeal Ralph inclinou-se para trás na poltrona e suspirou. Estivera ele algum dia tão seguro? Fora alguma vez tão forte? Por que me procurou, Dan? Por que quis vir para Roma? Por que não ficou na Austrália? Mamãe sugeriu Roma, mas eu já tinha essa ideia na cabeça, como um sonho, há muito tempo. Nunca imaginei que o dinheiro chegasse para tanto. Sua mãe é muito ajuizada. Ela não lhe contou? Contou o quê, Eminência? Que você tem uma renda de 5.000 libras por ano e muitos milhares de libras no banco em seu nome? Danny enrijeceu. Não, ela nunca me contou. Muito ajuizado, mas o dinheiro está no banco e Roma será sua, se você quiser. Você quer Roma? Quero. E por que escolheu a mim, Dani? Porque Vossa Eminência é a minha concepção de padre perfeito. O rosto do cardeal Ralph contraiu-se. Não, Dani, você não pode olhar para mim desse jeito. Estou longe de ser o padre perfeito. Infringi todos os meus votos, entende? Aprendi da maneira mais penosa para um sacerdote, pelo rompimento dos meus votos, o que você já parece saber, pois me recusei a admitir que antes de ser padre eu era um homem mortal. Isso não tem a menor importância, Eminência, tornou Dan com suavidade. O que Vossa Eminência me diz em nada diminui em minha concepção o padre perfeito que o senhor é. Parece-me apenas que Vossa Eminência não atinou com o que quero dizer. Não me refiro a um autômato inumano acima da fraqueza da carne. Quero dizer que Vossa Eminência sofreu e cresceu. Pareço presunçoso? Asseguro-lhe que não é essa a minha intenção. Se o ofendi, rogo-lhe que me perdoe. É que tenho muita dificuldade para expressar meus sentimentos. Mas desejo dizer que se alguém quiser tornar-se um padre perfeito, precisará de muitos anos, de sofrimentos terríveis e de ter sempre diante de si um ideal e Nosso Senhor. O telefone tocou. O cardeal Ralph pegou o aparelho com a mão levemente insegura e falou em italiano. Sim, obrigado. Iremos imediatamente. Pôs-se em pé. Está na hora do chá da tarde e vamos tomá-lo com um velho e grande amigo meu. Depois do Santo Padre, é provavelmente a figura mais importante da igreja. Contei-lhe que você viria e ele expressou o desejo de conhecê-lo. Obrigado, Eminência. Atravessaram corredores, jardins aprazíveis, muito diferentes dos de Drógueda, com altos ciprestes e choupos, retângulos exatos de grama, cercados de caminhos ornados de pilaretes e calçados de pedras musgosas.
Passaram por arcos góticos debaixo de pontes renascentistas. Dan absorveu tudo aquilo num estado próximo do êxtase. Era um mundo tão diferente da Austrália, tão velho, tão perpétuo. Levaram 15 minutos apertando o passo para chegar ao palácio. Entraram e galgaram uma grande escadaria de mármore, da qual pendiam tapeçarias finíssimas. Vittorio Scarbanza, cardeal de Contini Vercesi, tinha agora 66 anos e o corpo parcialmente paralisado por uma enfermidade reumática, mas sua mente continuava tão lúcida e alerta quanto sempre o fora. Sua gata atual, uma russa chamada Natasha, ronronava enrodilhada em seu regaço. Como não pudesse levantar-se para saudar os visitantes, contentou-se o cardeal em dirigir-lhes um amplo sorriso e em fazer-lhes um sinal com a mão. Seus olhos passaram do rosto amado de Ralph para Dan O'Neill e se alargaram e estreitaram, cravados nele em silêncio. Dentro de si, sem vacilar-lhe o coração, levou ao peito a mão que os cortejara num gesto instintivo de atenção e ficou a olhar, abismado, para a edição mais jovem de Ralph de Bricassart. Vittorio, você está bem? Perguntou ansioso o cardeal Ralph, tomando o pulso frágil entre os dedos à procura dos batimentos. Estou. Uma dorzinha passageira, nada mais que isso. Sentem-se, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar-lhe Dan O'Neill, filho, como já lhe disse, de uma queridíssima amiga minha. Dan, este é sua eminência, o cardeal de Contini Vercesi. Dani ajoelhou-se, premiu os lábios no anel. Por cima da cabeça inclinada de um amarelo de ouro, o olhar do cardeal Vittorio procurou o rosto de Ralph e examinou-o com mais atenção do que fazia habitualmente. Mas relaxou-se de maneira imperceptível. Era evidente que ela nunca lhe contara. E também que ele jamais suspeitaria da primeira coisa que acudia à mente de quem quer que os visse juntos. Não uma relação entre pai e filho, naturalmente, mas um estreito parentesco consanguíneo. Pobre Ralph, ele nunca se vira andando, nunca observara as expressões do próprio rosto, nunca surpreendera o arqueamento da sua sobrancelha esquerda. Deus era realmente bom, tornando os homens tão cegos. Vocabulário referente às partes 45 a 49. Vocabulário da parte 45. Chamejar, cintilar, brilhar. Prelibava, ficava feliz por antecipação. Macilento, magro. Vocabulário da parte 46. Cardo é um tipo de planta. Aí começa a parte 6, que vai de 1954 a 1965, que se chama Dan. E agora o vocabulário da parte 47. Abeto é um tipo de árvore. Faina, trabalho. Água furtada. É o andar de uma casa que tem janelas que abrem sobre o telhado. Anátema, maldição. Elfo é um gênio aéreo na mitologia escandinava, que carrega simbologia de terra, fogo, ar. Vocabulário da parte 48. Vestalzinha, mulherzinha virgem. Gorgolejando, produzindo um ruído como o de engolir de uma vez só alguma coisa. Agastado, irritado. Escarninho, zombeteiro. Sodomita, relativo a Sodoma, uma cidade da antiguidade situada na região do Mar Morto. Vocabulário da parte 49. Calvinista, refere-se a uma doutrina religiosa baseada nas ideias de Calvino, teólogo do século XVI. O calvinismo é uma das ramas do protestantismo. Elmo, tipo de capacete medieval. Hoplita, na Grécia Antiga, é um soldado da infantaria fortemente armado, em geral com capacete, escudo, couraça, lança e espada. Pitonisa,
Na Grécia Antiga, era a sacerdotisa do deus Apolo. Establishment é um grupo de pessoas que exerce o poder num país, numa organização ou num campo determinado. Idiotismo, isto é, da área de linguagem. Idiotismo é um traço ou uma construção peculiar de determinada língua, que não se encontra na grande parte, na maioria de outros idiomas. Choupos, tipo de árvore.